Comemora, torcedor vascaíno, finalmente acabou a novela e o Felipe Coutinho foi oficialmente apresentado ao Vasco, o Pedrinho todo empolgado e o Coutinho fazendo juras de amor, inclusive falando até sobre brigar por títulos. Será que é possível? Mbappé no Real Madrid também já tem data para ser apresentado, aliás, com os produtos com o nome dele já se esgotando no site e com previsão de chegada apenas para daqui aproximadamente um mês. Temos também o Messi falando sobre a final da Copa América contra a Colômbia, inclusive, até calmo demais eu diria. Aliás, Messi que é um dos assuntos mais falados aqui no canal e, porra, vamos lá. Quem sabe seja a última final dele com a Argentina. Torço que não, mas existe a possibilidade. Vamos falar um pouquinho também sobre Brasileirão, porque a gente tem muita coisa pra falar na manhã desta sexta-feira. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, é gratuito, você me dá uma força gigantesca. Gente, vamos começar falando sobre Felipe Coutinho no Vasco. Eu acho que o vascaíno tá vivendo uma semana maravilhosa, sou gremista, mas, porra, a gente acompanha os times grandes do Brasil, conforme as possibilidades, e o Vasco tá vivendo uma semana maravilhosa. Venceu por 2-0 o Corinthians, com o primeiro gol sendo marcado ali pelo Lucas Piton, e aí no finalzinho do jogo o Juan Esforça faz esse golaço de falta que, convenhamos, rapaziada, o vascaíno deve estar entusiasmado, por semana maravilhosa, vitória contra o Corinthians e Felipe Coutinho sendo apresentado então, tirando foto ali com os torcedores, o Pedrinho todo empolgado, e as declarações do Felipe Coutinho, o Vasco até soltou no Twitter, inclusive, porra, de tão foda isso aí, cara, porra. Coutinho no Vasco, gente, é uma visibilidade maior, é um craque aqui no futebol brasileiro e num time do Vasco que aos poucos parece que vai se acertando, embora tenha um elenco, na minha visão, ainda bastante limitado, eu acho que o Coutinho é uma luz nesse time do Vasco. E se ele jogar pelo menos 70% do que ele já jogou na Europa, é um grande acréscimo para o time do Vasco. Mas vamos lá então falar sobre algumas das declarações dele. Abre aspas, o Vasco fez de tudo para que eu pudesse estar aqui. O presidente fez de tudo, eu agradeço muito por isso. Muitas coisas envolvem esse retorno e o amor ao clube é o principal. E aí o Pedrinho falou, repatriar o Coutinho para mim é uma honra muito grande porque assim como ele, nasci e fui criado no Vasco. E após essa fala o Coutinho então falou sobre a questão dos títulos, com a frase, o meu objetivo é sempre lutar por coisas grandes, senão eu nem estaria aqui. O Vasco tem condições de brigar por títulos. E vamos lá, eu acho que a mentalidade tem que ser essa aí mesmo, mas eu, pelo menos, não imagino o Vasco brigando por títulos nessa temporada, apesar de que nos últimos jogos tenha conseguido bons resultados. Venceu o Inter por 2-1 aqui no Beira-Rio, e agora consegue esse 2-0 no Corinthians, sobe um pouco mais na tabela, se distancia um pouco ali da zona de rebaixamento, pode ser que alcance voos maiores, mas eu ainda acho que não é a principal probabilidade nesse momento. Vamos falar agora então sobre o rival do Flamengo, já que no contrato do Felipe Coutinho tem uma notícia aí circulando de que tem uma proteção do Vasco para o Flamengo não fazer uma investida ao Coutinho, e se fizer, tem que pagar a multa de 100 milhões. É muito dinheiro. Aliás, o Flamengo que tropeçou nessa rodada perdeu em casa por 2-1 para o time do Fortaleza. O primeiro gol ali sendo marcado pelo Wesley, um gol contra de cabeça. Belo gol, mas acabou sendo contra. O Flamengo empatou então num lance muito polêmico. Não sei dizer pra você se foi pênalti aquilo, porque parece que dá um leve toque, mas ao mesmo tempo parece que o Pedro dá uma forçada. É um lance quase que interpretativo, mas o juizão acabou marcando o pênalti e por conta disso o Flamengo empatou então com um gol do próprio Pedro, ele que é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. O que esse cara faz de gol é impressionante. Queria muito que tivesse ido para a Copa América com a seleção brasileira, mas creio eu aí que por uma questão interna, uma pressão do Flamengo para não convocarem mais jogadores do clube, aí ele acabou ficando. Mas não foi suficiente para evitar a vitória do Fortaleza com esse belíssimo gol vindo de um passe da esquerda, onde o Lucero da entrada da área consegue chapar no cantinho do Rossi, gente. Porra, que golaço. Baita vitória do Fortaleza. E o Flamengo com essa derrota, não vou dizer tropeço, porque o Fortaleza é um clube muito organizado, tem um bom time dentro de campo. O Flamengo com esta derrota, então, cai de posição, o Palmeiras chegou a passar porque venceu a equipe do Atlético Goianiense, mas o Botafogo, que é o outro carioca, acabou assumindo a liderança, então, depois desse gol aí do Savarino, para vencer a equipe do Vitória. Mas agora, saindo um pouco do futebol brasileiro, vamos falar um pouco sobre futebol europeu, porque o Mbappé, depois de ter sido eliminado da Eurocopa com a França, o próximo destino é justamente o Real Madrid, que já anunciou no seu site, inclusive, que os pedidos estão esgotados, não tem mais como comprar camiseta neste momento, e a previsão é razoavelmente longa, né? 3, 4, 5 semanas até chegar em uma nova leva de camisetas da Adidas. Mbappé, que já tem a sua apresentação também marcada no Santiago Bernabéu, vai ser no dia 16 de julho às 12 horas, mas aqui pro Brasil é às 7 horas, né? O horário de Brasília, então, 7 horas da manhã, bem cedo. Não tem informação ainda se vai ter uma transmissão ou algo do tipo, mas, porra, vai ser um evento histórico também, afinal a gente tá falando daquele que talvez
da atual geração seja o principal craque, né? Por mais que eu sei que existe um debate aí muito grande, porra, a antiga geração a gente era acostumado com Messi, Cristiano Ronaldo, e agora, vamos lá, tem Haaland, Mbappé, enfim, mas é aquela coisa, o Real Madrid mais uma vez contratando jovens jogadores que têm um futuro muito promissor, tem Vinícius Júnior no time, Rodrigo, Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, agora o Mbappé, porra, mano, caralho, mano, os caras fizeram um time pra jogar pelo menos aí mais uma década em alto nível. Mas enfim, vamos falar então sobre Lionel Messi, que deu uma entrevista falando sobre a final da Copa América, o que ele espera para esse jogo, onde a gente vai ter Argentina contra Colômbia, e sim, é um jogo perigosíssimo, por mais que eu acho que a Argentina tem pelo menos 5% a mais de favoritismo por ser a atual campeã do mundo, da Copa América, da finalíssima, vem muito mais embalada por essa questão de títulos. A gente também tem uma Colômbia, que tá mais de um ano sem perder, mais de 20 jogos de invencibilidade, e depois da Copa do Mundo de 2022, os caras simplesmente começaram a jogar futebol no nível muito alto que eu, pelo menos, ainda não tinha visto a Colômbia fazer. Fizeram uma belíssima partida contra o Brasil, por detalhe que não conseguiram a vitória, e enfim, os caras vêm muito embalados. E o Messi falou sobre isso então nesta última tarde, onde ele falou o seguinte: sinceramente, é uma final diferente para mim. Estou muito mais calmo do que antes. Vivemos coisas incríveis. Agora quero aproveitar muito mais e viver cada momento ao máximo. Aproveitar o dia a dia, quando chegar na hora, focar no jogo. Também complementou então dizendo o seguinte: vimos o jogo da semifinal. Sabíamos que, independente de quem fosse, nosso adversário seria um jogo difícil. A Colômbia vem em uma sequência invicta. É uma equipe muito boa, com jogadores intensos, rápidos e dinâmicos. Estamos nos preparando para este grande jogo. Aquela questão ali dele ter falado que é um sentimento diferente, que ele tá mais calmo, eu não acho que tem a ver com o que ele disse na última partida, quando ele se referiu que seja talvez os últimos momentos dele na Argentina, porque senão a gente ia ter uma repercussão muito maior sobre isso. A questão que fica é que realmente quem vai se despedir da Argentina é justamente o Di Maria. Esse sim já deu entrevista anunciando que vai ser a última partida dele com a seleção, depois disso ele aposenta, pelo menos pela Argentina, não sabemos ainda onde é que ele vai jogar na próxima temporada. E o Di Maria, então, tem a chance de se despedir pelo menos com mais um título pela seleção, já que a gente está vendo a Argentina, nosso rival, ter a era mais vitoriosa da história do país, com Messi comandando, mas também com ótimos coadjuvantes, aliás, coadjuvantes de luxo, como é o caso do Di Maria, do Dibu Martínez, Lautaro Martínez também, se você quiser considerar, né, Julián Álvares também, acho que pode estar incluso nesse pacote. Mas, para finalizar, eu acho que a Argentina vai acabar levando sim essa Copa América. E a sua opinião? Deixa aí embaixo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal também, para dar aquela moral pra nós. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.